Você já ouviu aquela expressão que diz assim: quem tem conhecimento tem poder? Eu ultimamente tenho observado, tenho experimentado, mas também eu tenho visto com toda a lógica, humanamente, né, do que são realmente alguns tipos de raciocínio no nosso cotidiano. E a gente se depara com vários tipos de raciocínio, porque nem todo mundo vai ter o mesmo raciocínio, já que a própria ciência fala que existe 3 tipos de raciocínio. E vou compartilhar aqui com vocês a diferença de cada um deles e quando a gente podemos entender dentro de um diálogo, que tipo de raciocínio aquela pessoa está transmitindo para você e que você pode ou não dar a sua opinião ou até que ponto você pode realmente, sabe, ser útil naquela argumentação, naquele diálogo. Porque muitas vezes você até pode evitar um confronto, dependendo da forma como você enxerga aquela conversa, aquele tipo de analogia. Vamos lá? Então, o primeiro raciocínio é o raciocínio dedutivo. O que é um dedutivo? O raciocínio dedutivo, ele é o mais importante, porque ele é a única lógica que alcança a verdade. Porém, a dedução está relacionada a pensamentos analíticos. E também é conhecido como pensamento convergente. Aquelas pessoas que são muito analíticas, sabe? Aquelas pessoas que, na hora que você está falando, ela está olhando atentamente para você e vendo o teu ponto de vista até onde você pode chegar naquela argumentação. Porque muitas vezes a gente pode até falar, mas a sua argumentação, ela não é totalmente convincente. Então, para aquelas pessoas que são analíticas, esse tipo de pensamento, ele busca analisar várias informações ao mesmo tempo. Ele busca justamente ter um direcionamento de resultado. Quando alguém inicia uma conversa com você, na parte de um raciocínio dedutivo, você consegue saber que aquela pessoa é lógica, ela tem o começo e fim daquele argumento, ela tem conhecimento e é aplausível aquele conhecimento que ela está transmitindo para você. E aí você consegue entender o nível de conhecimento que aquela pessoa tem. O outro raciocínio é o raciocínio que é o inverso do dedutivo, é o indutivo. É um raciocínio que é um processo justamente inverso, como eu falei. Ele é a parte específica, em geral. Ele produz novos conhecimentos. A indução procura induzir conhecimento já existente a uma validação através de uma experiência. Eu diria que é um pouco presunçoso e até perigoso esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque ela vai ter experiência, o ser humano vai ter experiência na indução relacionada a um pensamento sintético, que é um pensamento divergente. E o lógico está atribuído naquele pensamento de intuição, não é? E isso vai refletir justamente quando a gente em um método chamado empírico, que é os 5 sentidos. Ela vai estar justamente através da experimentação, né? A sua experimentação e a sua observação ao longo da sua vida. E ela vai tomar aquilo como verdade. E não tem quem tire essa experimentação, essa observação da verdade, daquilo que ela gerou nessa bolha. E muitas vezes, quando a gente está num diálogo, que a gente sabe que a pessoa está usando raciocínio indutivo e você é totalmente dedutivo, existe uma divergência. E um conselho que é muito grande, que eu aprendi toda a minha vida, de formação, de experiência de vida mesmo, e é que a gente deve simplesmente silenciar. A gente deve observar até que ponto aquela observação, aquela experimentação fez com que aquela pessoa adquirisse todo aquele conhecimento. E a gente percebe que ao longo da conversa existem níveis de picos. Uma hora o tom de voz começa pá, pu, pu. E a gente vê que aquele tom de voz quando aumenta, pá, pá, pá. Existe a questão da aceitação. Traumas, sabe?
Só que a pessoa não entende, porque a pessoa toma como verdade que o que ele viveu já é aquela experiência. Então, essa analogia de um diálogo, ele é realmente importante para que você e para que possamos entender um outro, respeitando o limite de cada um. Você não vai entrar, teu pensamento está errado. Não, teu raciocínio está errado. Não, a pessoa adotou aquele pensamento, né, aquele raciocínio para ela, para ele. Então, ele, a outra pessoa que está ouvindo, não é? Ela tem que ter a empatia de respeitar quando você encontrar uma pessoa que tem um raciocínio indutivo. Porque ela aprendeu com a experiência, ela acredita que a experiência, ela tem a validação de tudo. E aí, você pode entender que esse raciocínio está relacionado a um viés de validação. E geralmente as pessoas, elas querem que você escute e concorde com ela. Mas só que você é totalmente dedutivo, você é lógico, você é analítico, você sabe começar e terminar. E você, muitas vezes, você fica a escutar e fica naquela inércia, diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não estou concordando com essa situação. E aí que você tem que ser mestre em driblar essa situação, para não deixar essa pessoa desconfortável. Lógico que você não vai ter um confronto, você não vai ir de encontro à verdade que a pessoa acredita. É um respeito. O outro raciocínio é um raciocínio abdutivo. Esse raciocínio abdutivo atua entre dois extremos anteriores, entre os dois, tanto o dedutivo como o indutivo. O que sempre busca 100% de confiabilidade e o que busca 100% de validez. Este meio termo se trata da utilização de características de ambos para concluir melhor a explicação de algo. Vale notar que melhor explicação é diferente e maior probabilidade da abdução possui caráter explicativo intuitivo. Procurar concluir a melhor explicação também utilizando o seu conhecimento de fundo. Tipo o repertório, sabe? Ele cria um repertório, um cenário. Ele não é totalmente dedutivo, porque ele também não é lógico, mas ele também não é indutivo, porque ele também ele não tem totalmente a experiência e sua análise de observação, ela não é congruente. Porém, ele produz uma criatividade de inovação. A única lógica é introduz uma nova ideia. Ao entender a falância indutiva, que consiste em concluir a validez da confiabilidade, percebemos que não é possível prever o futuro apenas olhando para o passado, sem ter como validar o futuro até que ele chegue. Então, o raciocínio abdutivo não resulta em uma verdade absoluta, que são inquestionáveis. Pelo contrário, ele busca novas ideias e conhecimentos que possam validar algo. Ele não prova que algo é de algum jeito, ele apenas diz que é, mas provavelmente seja na busca de melhor explicar para isso. A aquisição de conhecimento. Enquanto o indutivo e o dedutivo servem para a verificação e aprovação da verdade de um conhecimento já adquirido. Então, ele fica entre um termo e outro. Ele não busca, ele nem é, né? E nem ele busca se tornar. Ele simplesmente, ele vai lá com aquele raciocínio, com aquele conhecimento, aquela aquisição, e ele começa a gerar situações, sabe? Ele começa a gerar, ele é um inovador. Então, o que podemos aprender nesse processo constante de aperfeiçoamento é que possamos entender que existe vários lados entre uma conversa, entre um diálogo, que você possa ter e você ter esse discernimento e trabalhar. Porque tem aquelas pessoas que são muito sonhadoras, que elas começam a falar, sabe? E você não vê nexo, você não vê nenhuma lógica e nem outra, sabe? Então, é esse tipo de diálogo, de raciocínio. E você começa a entender um pouco do que é um ser humano, não é? E com suas limitações, com suas crenças, com suas verdades, que muitas vezes é inverdades, mas é o seu mundo. E devemos respeitar por isso. Que Deus abençoe.